Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, Senhor, a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Boa noite, irmãos. A paz do nosso Senhor Jesus. Eu queria deixar alguns avisos, antes de falarmos da mensagem para a célula. No dia 31/10, sexta-feira, culto profético, às 8h30 da noite pelo YouTube. No dia 1º, sábado, nós vamos ter nossa ministração de quebra de maldição e cura interior às 18 horas, presencialmente na Igreja Cristã da Granja Viana e também transmitido pelo YouTube. Mas se você puder ir presencialmente, será com a pastora Eiko e teremos ali momentos também de ministrações individuais. No domingo temos o culto presencial às 10 e às 18 horas. Segunda-feira nós estamos tendo o seminário teológico às 8h30 da noite. Nós estamos com a matéria Teologia Contemporânea com o pastor Egnaldo Hélio, uma bênção. Você não precisa ser aluno do seminário para assistir às aulas, tá bom? Então nós recomendamos que todos assistam às aulas do seminário também. Aí terça-feira nós temos uma mentoria ministerial com o tema Hipergraça e na quarta o Café com Deus. E antes de nós irmos então para as células, eu quero deixar duas mensagens na verdade para os irmãos. Uma está relacionada com a pregação do pastor Carlos do domingo passado na Igreja Cristã da Granja Viana, onde ele falou do Salmo 91 e ele colocou o seguinte questionamento: o Salmo 91 era só para Israel ou serve também para a igreja? Eu não coloquei o Salmo 91 inteiro aqui, mas eu destaquei aqui o versículo 1, que foi um versículo onde ele aprofundou um pouco mais. O versículo 1 fala assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Então está falando daqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, isso é, não são todos que recorrem ao refúgio
né, que é o esconderijo do Altíssimo, mas tem algumas pessoas que sabiamente correm para se refugiarem, né, no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente. Então, o pastor Carlos trouxe que o Salmo 91 é sim para nós cristãos, é sim para a igreja, também é para o Novo Testamento, e no Novo Testamento nós temos uma vantagem ainda maior, né? Nós temos algo que é muito maior do que simplesmente habitarmos no esconderijo do Altíssimo e descansarmos à sombra do Onipotente. O pastor Carlos colocou que no Novo Testamento, Jesus Cristo, ele se fez carne, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Então não é simplesmente nós habitarmos o esconderijo do Altíssimo. Jesus Cristo veio para habitar conosco. E em João, capítulo 15, versículos 3, e na primeira parte do versículo 4, fala assim, vocês já estão limpos, né, Jesus falando, vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado para vocês. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Então não é simplesmente nós habitarmos no esconderijo do Altíssimo e descansarmos à sombra do Onipotente. É Jesus Cristo habitando em nós, junto com Deus Pai e Deus Filho, né? Eu vou mostrar para vocês um outro versículo que embasa isso, mas nós habitarmos nele, não somente no esconderijo do Altíssimo. Então aqui, ó, 1 João capítulo 4, versículos 13 a 15, foi uma outra passagem que o pastor Carlos utilizou, que fala assim, ó, nisto conhecemos que permanecemos nele, em Cristo, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E aí Jesus fala também em João 14, 16 a 17, a respeito do Espírito Santo que haveria de habitar em nós, aqueles que crescemos nele. Ele fala assim, e eu rogarei ao Pai, e ele dará para vocês um outro Consolador, a fim de que ele esteja para sempre com vocês, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. E aí, seguindo ainda no capítulo 14, no versículo 23, está escrito assim, ó, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então não é só nós habitarmos no esconderijo do Altíssimo e descansarmos à sombra do Onipotente, é nós habitarmos em Cristo, nós permanecermos em Cristo. E a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, habitando em nós, tá bom? Então glória a Deus por isso, né? É muito superior do que simplesmente ali o Salmo 91, versículo 1, mas o Salmo é para todos nós. E aqui uma segunda mensagem que eu queria deixar brevemente para os irmãos, né, nós estamos nessa época do ano em que muitas pessoas, infelizmente, celebram o Halloween, né, uma festa dedicada às trevas, uma festa dedicada ao ocultismo e, sinceramente, né, uma festa muitas vezes dedicada ao satanismo, né, de forma até mesmo explícita. Então, cristão, diga não ao Halloween. E a igreja deve estar em jejum e oração contra toda obra e poder das trevas, né? Principalmente nessa sexta-feira, dia 31, tá bom? Então, um pedido especial para nós orarmos e jejuarmos contra as obras de Satanás, principalmente aquelas que afetam as crianças, né? Que têm menos entendimento e às vezes acabam sofrendo, né, pela falta de conhecimento dos pais, que muitas vezes envolvem os filhos nessas coisas. E, obviamente, muitas vezes a criança pede para o pai para participar, porque vê alguma outra criança ou algum amigo participando, mas o pai e a mãe têm que ter discernimento espiritual, tem que ter entendimento e falar, filho, né, isso não é de Deus. Né? E eu quero trazer aqui alguns versículos que mostram justamente isso. 1 João capítulo 1, versículo 5, fala assim, ora, a mensagem que da parte dele, Deus, temos ouvido e anunciamos para vocês é essa, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Né? Então é uma pergunta muito simples. O Halloween é uma festa que fala de luz ou é uma festa que fala de trevas? É uma festa que fala das trevas, tá bom? E Deus é luz e não há nele treva alguma. 2 Coríntios capítulo 6, versículos 14 até 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Não se coloque em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas, mais uma vez, a oposição entre luz e trevas. Que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos, porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse, eu habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo.
Por isso, retirai-vos do meio deles, né, dos incrédulos, daqueles que não andam na luz do Senhor. Separai-vos, diz o Senhor, não toquem coisas impuras, e eu os receberei. Serei para vocês pai, vocês serão para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aí Paulo continua falando, né? Então essa é a promessa de Deus para nós, e Paulo fala assim, então para nós, tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então não temos que ter comunhão com as trevas, pelo contrário, Jesus falou assim, vocês são agora a luz do mundo, e vocês têm que ser o sal da terra também. Ainda uma frase aqui do apóstolo Paulo, 1 Coríntios 10, 19, 21, Paulo fala assim, que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vocês se tornem associados aos demônios. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Vocês não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Obviamente que aqui Paulo está falando no contexto da idolatria, né? Paulo está falando que por trás da adoração ao ídolo existe um demônio que quer ser adorado. E aquele que participa das coisas consagradas aos ídolos está participando, na verdade, de coisas consagradas a demônios. E vocês não podem ser participantes da mesa de Deus e da mesa dos demônios. Aqui no Halloween é a mesma coisa, né? Isso aqui não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com o nosso Deus, não tem nada a ver com Jesus, pelo contrário, tem a ver com as trevas. Né, pessoas se vestindo de demônios, né, de diabo, de esqueleto, ou coisas relacionadas à morte. Então, Deus não tem parte nisso. Quem tem parte nisso? O maligno. E nós não queremos que vocês sejam participantes, que vocês abram essa brecha na vida de vocês, na vida dos seus filhos, na vida das pessoas ao seu redor. Então, que você seja um intercessor. Senhor, perdoa o nosso país, Senhor. Perdoa, Senhor, essas pessoas que se envolvem com essas coisas das trevas, Senhor. Perdoa, Senhor, dá entendimento, dá livramento, Senhor, tem misericórdia da vida deles, como o Senhor teve de nós, tá bom? Então é isso, que Deus te abençoe, boa célula, em nome de Jesus.